Então, voltando a falar sobre eletricidade, vamos supor que eu tenha duas cargas, tá? Então, aqui eu tenho, na primeira linha ali, duas cargas positivas, Q1 e Q2, e na linha de baixo eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva. A gente sabe que quando a gente coloca duas cargas positivas próximas uma da outra, se a gente pegar aqui, a gente vê que elas estão separadas a uma distância R, né? Então, quando eu separo duas cargas a uma distância R, essas duas cargas tendo o mesmo sinal, então no caso das duas cargas positivas vai aparecer uma força ali que vai ser uma força de repulsão. E na linha de baixo eu tenho também separadas por uma distância R, uma carga negativa e uma carga positiva. E vai aparecer então uma força de atração. Então, Charles Coulomb, ele fez alguns estudos sobre essas cargas e ele chegou na seguinte conclusão, que a primeira conclusão que ele chegou foi que a força de atração entre as cargas ela é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas. Então, quanto maior for as cargas, né, o produto das cargas, maior vai ser essa força de interação. E a segunda é que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, quanto maior a distância, menor vai ser a força que vai aparecer entre essas cargas. E, por exemplo, se eu aumentar a distância de 2 vezes, a força ela vai ser diminuída de 4 vezes, porque é proporcional ao quadrado da distância, beleza? Então, sabendo dessas proporções aí que Coulomb chegou, a gente chega então numa fórmula. Essa fórmula é a fórmula conhecida para a lei de Coulomb, que é a força é igual a K vezes Q1 vezes o módulo, né, de Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado, onde F é a força, K é a constante dielétrica, ou seja, é o meio onde que essas cargas estão, né? Q são as cargas, então carga 1 e carga 2, e R é a distância que separa essas cargas. A constante dielétrica ela vai mudar de meio para meio. K0 é a constante dielétrica do vácuo ou do ar, tá? Então, K0 vai valer 9 vezes 10 a 9 Nm² sobre Coulomb ao quadrado. Então, toda vez que eu estiver usando essa fórmula para calcular a força, eu uso, então, se as cargas estiverem no vácuo, eu uso, então, 9 vezes 10 a 9 para jogar lá na expressão. Outra coisa que a gente usa também são símbolos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 10 elevado a 6, eu uso mega. Se eu tiver 10 elevado a 3, eu uso quilo. Se eu tiver 10 elevado a menos 3, eu vou usar milho. Se eu tiver 10 elevado a menos 6, eu uso micro. Tá? Então, é comum no estudo aqui da eletricidade a gente ver, por exemplo, uma carga que vale 3 microcoulomb, 3 milicoulomb. Então, quando a gente for fazer alguns exercícios, a gente vai ver então que eu tenho aí essa nomenclatura. Então, por exemplo, duas cargas pontiformes encontram-se no vácuo a uma distância de 3 cm uma da outra. As cargas valem Q1 3 vezes 10 a menos 8 e Q2 3 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Determine a intensidade da força de interação entre elas. Então, vou pegar a expressão da lei de Coulomb, né, que a gente já conhece. Substituindo os valores, então, o K geralmente vai falar no exercício, tá? Qual que é o meio que essas cargas estão dispostas. No caso aqui no vácuo, então eu vou usar o K0, né, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 1, que é 3 vezes 10 a menos 8, vezes a carga 2, que é 3 vezes 10 a menos 9, isso tudo dividido pela força, que é 3 centímetros.
Só que a gente tem que usar essa força em metros, né? Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a 2. Isso tudo elevado ao quadrado. Tá? Então depois de fazer isso aí, vou resolver embaixo, né? O quadrado lá. Então vou repetir ali em cima e embaixo vai ficar 3 ao quadrado 9 vezes 10 ao quadrado elevado ao quadrado 10 a 4. Então eu vou poder cortar algumas coisas aqui, né? Então 9 de cima lá eu posso cortar com 9 de baixo, 10 a 9 com 10 a menos 9. Então vai sobrar 3 vezes 10 a menos 8 vezes 3 dividido por 10 a 4. Então resolvendo isso aí a gente vai chegar no valor de 9 vezes 10 a menos 12 Coulomb. Então essa aí é a lei de Coulomb. Então vocês já podem resolver problemas utilizando a lei de Coulomb. É isso aí então, até a próxima. Valeu.